Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, Anderson Passos, e também o senhor Ronaldo Lopes, por favor. Bom dia. Agradecer pela gentileza do convite. É a nossa primeira oportunidade de mostrar esse projeto que já está há muito tempo sendo feito e por um alinhamento de fatores agora está sendo posto aí, ser de fato concretizado. Incêndios em canaviais, é claro, eles são um desafio para todos nós, então nós listamos ali alguns deles, além de prejuízo para a agricultura, danos a todos, os incêndios poluem solo, água, saúde humana, animal, e 99,1% dos incêndios florestais, eles são causados por ação humana. Então a gente escuta muito dizer por aí que incêndio espontâneo, uma porção de coisas. A gente precisa combater esses mitos que são criados, porque a esmagadora maioria são de ação humana. E o que sobra desse 0,9%? As descargas atmosféricas, os raios, as tempestades. E a natureza sábia que ela só gera descargas, relâmpagos, raios nos tempos de tempestade, onde a vegetação está úmida e, portanto, ela não pode se propagar muito. Ao passo que os incêndios de origem humana, eles tendem a se propagar muito porque a vegetação, as condições todas estão muito favoráveis ao espalhamento desse fogo. Então, é preciso a gente ter isso em mente, né? Todo fogo que a gente vai ver na temporada de incêndio saiu de mãos feitas as nossas. São pessoas que foram lá ou atearam fogo ou negligenciaram no trato dessas fontes de calor. E é um desafio logístico gigantesco. Nós sabemos quando ele acontece, nós sabemos a sua propagação, que é muito intensa, e são, de fato, áreas bastante extensas que são atingidas. Existe uma parca literatura específica sobre os incêndios em canaviais, por isso que o nosso projeto foi lançado. Nós precisamos apagar o fogo frio, como nós dizemos nos bombeiros, e quando o fogo está quente, nós já estamos perdendo de 2-0. Então, essa agilidade ela precisa ser muito intensa para que a gente então possa passar esse foco de incêndio da forma mais rápida. Como o prognóstico é de aumento, nossa preocupação, é claro, tem que ser maior. A gente colocou ali duas imagens muito tristes nessa apresentação. A primeira de um dano ambiental severo, onde a gente vê claramente a poluição do ar, lançando poluentes a uma larga distância, uma grande distância, e embaixo, lamentavelmente, pessoas mortas durante o combate aos incêndios. O pior cenário possível. Então, tudo isso a gente tem que evitar. Então, esse é o desafio a ser enfrentado. Eu queria apresentar aqui o Ronaldo Lopes, ele é tecnólogo em gestão ambiental, especialista em segurança e gestão de emergências, perito e auditor ambiental, um brioso tenente bombeiro veterano, instrutor de combate a incêndios florestais, e ele foi comandante do nosso pelotão de combate a incêndios florestais. Eu tenho a grata satisfação de dizer que esse aqui ao meu lado é o melhor combatente de incêndios florestais que eu conheci na minha carreira de bombeiro. Se tem outro, eu não conheço, mas ele combateu incêndios em todos os biomas, em todas as áreas de Minas Gerais e outros cantos também. Bom dia a todos, né, senhores e senhoras. Então, esse aqui foi meu comandante, né, e amigo, é o Anderson Passos, ele é mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, especialista em Segurança e Gestão de Emergências, perito e auditor ambiental. É coronel veterano do Corpo de Bombeiro, piloto de helicóptero, né, e foi comandante do Batalhão de Emergências Ambientais. Esse trabalho ele foi concebido devido à falta de uma doutrina em combate a incêndio em canaviais. Porque quando eu cheguei em Uberaba, em 2018, o primeiro incêndio que eu fui, eu fiquei assustado. E olha que eu já tinha ido em diversos incêndios, então eu nunca tinha visto um incêndio daquela monta, né? Então eu tive que colocar de lado tudo que eu sabia que eu havia aprendido para começar a conhecer os incêndios em canaviais. E comecei a estudar e vi que não tinha nenhuma doutrina, não tinha nenhum manual que falava como que era esse combate. Em 2019 eu fui para a reserva e comecei a prestar serviço lá na Delta Sucroenergia, na área de prevenção e combate a incêndio. E graças a Deus está dando certo, aí a gente está com esse trabalho aí, né, com apoio do Ministério Público, da CEAMIG, do Corpo de Bombeiros. Então, os treinamentos começaram a ser desenvolvidos. Eu fiz um mestrado estudando exatamente sobre os incêndios em canaviais, e o primeiro produto, de fato técnico, é um procedimento operacional padrão para o que os bombeiros possam atuar. Os bombeiros estão em poucas cidades do estado, fisicamente, coisa de 90 cidades, e naqueles lugares onde não há, portanto, corporação de bombeiros,
as outras entidades e as próprias empresas podem se basear nesse procedimento operacional padrão, nesse POP, que é muito acanhado. Ele é uma referência para quem já tem uma formação maior. A gente achou isso insuficiente, então ampliamos. E qual que é o produto, então, que está sendo disponibilizado nos modelos físico e e-book de forma gratuita? É esse manual de combate a incêndios em canaviais. O lançamento é para junho e nós certamente teremos outros eventos para a gente fazer mais detalhes. Então nós vamos tentar aqui rapidamente falar, coisa de 30 minutos, o que esse manual traz afinal que pode contribuir, que não havia sido feito. A gente queria citar ali, dizendo o seguinte, olha, é um material inédito. Para nossa surpresa, incêndios tão graves feito esses nunca tinham sido abordados por documentos técnicos. Então a gente, com muito orgulho e satisfação e uma pequena dose de vaidade, dizer que é um material inédito. E sendo inédito, a gente aposta e quer que ele seja de fato um divisor de águas, não manual, mas essa atmosfera que ele pode criar, uma série de ações sendo feitas, o clima com as suas características, mostrando que é necessário a gente ter mais atenção. Então, é um material que vai estar aí à disposição de todos, de fácil consulta, para que nos momentos de maior emergência, até você possa relembrar alguns aspectos. Então, vamos diretamente ao que nos interessa. Por que nós estamos começando pela legislação? Porque algumas das técnicas de combate, que são o que nós chamamos de combate indireto, que é o contra-fogo, é muito polêmica. Muita gente tem receio, não sabe como usar, não sabe se pode usar. O Código Florestal, ele diz o seguinte, que entende-se como interesse social as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo. Então, isso se encaixa aí a utilização do contra-fogo. É proibido o uso do fogo na vegetação, exceto para em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo. Aonde que começam os incêndios? À beira das rodovias, à beira dos rios, os lugares são recorrentes. Essas áreas que são recorrentes são as peculiaridades que justificam o emprego desse contrafogo, ou da queima prescrita, que também é uma técnica de manejo integrado do fogo. A resolução da SEMAD de 2020, ela diz o seguinte, olha, admite-se o uso do fogo em área cuja peculiaridade justifique seu emprego em prática agropastoril, florestal ou fitossanitária. O que nós estamos dizendo? Se você pode saber que aquela área vai queimar, e todo ano queimam-se milhares de hectares, é plenamente justificável você previamente fazer uma queima prescrita, uma queima controlada, queimando algumas dezenas de hectares para poder evitar que milhares de hectares sejam queimados todo ano. No artigo 2, nós dizemos o seguinte, que entende-se como queima controlada o emprego do fogo de forma planejada, mediante autorização. Então, não é uma queima indiscriminada. Então, nós estamos falando aqui tanto do contra-fogo quanto a queima prescrita, que é aquela anterior ao período crítico. Seguindo ainda a mesma legislação, a queima controlada pode ser realizada em área de plantio agropastoril ou florestal, mediante comunicação ao órgão ambiental. Como corta-fogo, eu queria que todo mundo gravasse essa informação, em áreas de plantio agropastoril ou florestal contíguas, de modo planejado, monitorado e controlado, com o intuito de eliminar plantio ou palhada em determinada faixa ou talhão, como estratégia de combate a incêndio na cultura agrícola ou florestal. Esse é um conceito bastante atual, bastante moderno e que nos vai ser bastante útil. Ou como contra-fogo, quando envolver a queima intencional de áreas de plantio, agropastoril ou florestal, como estratégia de combate a incêndio, também de maneira monitorada e controlada, para deter o fogo pela ausência de material combustível. O que nós precisamos entender? Que nós estamos, no caso do contrafogo, apenas antecipando a queima daquele material que fatalmente será queimado logo a seguir, dadas as condições do incêndio. Uma última ainda, aí nós já estamos falando da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, nós vamos chamar de MIF, que é recente, não tem nenhum ano ainda. Ela reforça isso, é uma legislação federal. Ela diz o seguinte, olha, a queima controlada, o uso planejado, monitorado e controlado do fogo realizado para fins agro-silvopastoris em áreas determinadas e sob condições específicas. E o que é queima prescrita? Ele repete o conceito anterior. A prevenção dos incêndios florestais são medidas contínuas. Então, não é só
durante o momento crítico, o período crítico. São medidas que devem ser feitas ao longo de todo o ano, envolvendo uma série de ações. O último item dessa que nós vamos destacar ali, nesse slide, ele fala que nós precisamos tratar a extinção do incêndio desde a sua detecção até a extinção completa. E eu vou já lançar a palavra aqui, rescaldo, porque o controle do fogo não é a extinção do fogo. Há uma repetição, então é necessário que haja o Plano Operativo de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. É uma lei federal. As propriedades que não têm o plano operativo precisam ter, contendo uma série de coisas que nós vamos mencionar aqui rapidamente. O item 11 diz que o manejo integrado do fogo é um modelo de planejamento e gestão. Então não é uma coisa feita aleatoriamente, é fazer o corta-fogo, fazer o contra-fogo aonde ele for necessário, é ter os equipamentos, as pessoas treinadas para fazer essa gestão desse risco. E o que se pretende ao final, é claro, é reduzir as emissões, que são o que nós vemos aqui de contaminação do ar, é o que é o mais visível. Na minha cidade, durante alguns dias no mês de setembro, você não conseguia enxergar 2, 3 quarteirões na área urbana. E, por sinal, a cana acaba levando muito a fama de toda essa contaminação, porque os canaviais são áreas muito extensas e que são permeadas por APPs, por outras vegetações, e que o fogo sai da cana para a APP, da APP para a pastagem, da pastagem para o cerrado, volta para a cana, fica tudo, vamos dizer assim, na conta dos canaviais. Então, é necessário uma integração de esforços para que a gente possa avançar nessa área. Esse plano de manejo integrado do fogo, repete-se, a legislação ela é repetitiva e incisiva, talvez para nos mostrar que, de fato, quem não tem o plano deve tê-lo, porque ele diz o seguinte, no artigo 10, ele vai agir principalmente sobre as áreas de recorrência dos incêndios. As áreas de recorrência, nós já acabamos de mencionar aqui, e a lei de Pareto nos ensina dessa forma. 80% das áreas, de fato, elas são recorrentes. Então, nós já sabemos aonde eles vão acontecer, qual é a época que... Então, nós não podemos ficar ausentes de alguma ação para poder ver aquele incêndio acontecer novamente no mesmo lugar. Então, nos locais ou nas regiões onde essas peculiaridades justifiquem o uso do fogo, nessas práticas ou também na queima controlada. E o parágrafo 3º ele diz o seguinte, olha, nas faixas de domínio de rodovias e de ferrovias é facultado o uso do fogo como ferramenta para a redução do material combustível vegetal e para a previsão de incêndios florestais. Esse parágrafo aí que casa exatamente com o que a gente percebe no dia a dia, né? As áreas elas começam onde o ser humano chega. Os incêndios, de uma forma geral, eles são geridos ou eles são tocados por esse triângulo, esses 3 fatores, a topografia, a meteorologia e os combustíveis. Se você tiver como intervir nesses 3 itens, o incêndio está controlado. A topografia nós não conseguimos, né? A meteorologia também não, mas os combustíveis sim, nós podemos atuar sobre eles. Então essa união de fatores que vai determinar a severidade de um incêndio florestal. E, portanto, os nossos incêndios aqui em Canaviais. E o que a gente sabe sobre a meteorologia? Essa imagem nos mostra como que o vento atua sobre as chamas. O que o vento faz é deitar a chama, dobrar essa chama, reduzir a distância entre a chama e o solo, fazendo com que o comprimento da chama ele seja aumentado. Então, é óbvio, mas essa imagem acho que ilustra bastante. O que está adiante das chamas, que ainda não foi consumido, vai receber uma carga de radiação de calor, vai receber aquelas fagulhas que são liberadas nessa proporção. Então, o vento é um fator bastante determinante para o avanço das chamas. Observem só, agora nós já estamos falando da topografia. É exatamente a mesma ação da topografia que se repete no vento. Então, olha só, ter um incêndio numa área plana com vento é a mesma coisa que ter um incêndio num aclive sem vento. Ficou claro isso? Quer dizer, o vento ele dobra a chama e a topografia também dobra essa chama em relação ao solo. Se você tiver um aclive e tiver o vento, é claro, a coisa vai piorar ainda muito mais.
Então, esse é o efeito da topografia. E aqui nós temos um exemplo, foi durante a pesquisa de mestrado, que nos mostra o seguinte: aí está um talhão de cana, onde nós medimos lá a quantidade de material que existe por metro quadrado, material biomassa. E o que as pesquisas já bastante antigas nos mostram? Que após o incêndio, o que sobra ali é o material que é mais grosso, é o material que não vai ser atingido. E elas dizem o seguinte: o time lag, também pode ser chamado de tempo de retardo, diz o seguinte, que todo combustível vegetal abaixo de 7 milímetros, ele demora 1 hora, 60 minutos para estar com a sua umidade equilibrada com a umidade relativa do ar. Então, um pedaço de papel, uma folha de cana, ela se for molhada, umedecida, se ela for encharcada e a umidade do ar estiver a menos de um determinado valor, que eu vou guardar para falar daqui a pouco, ela com 1 hora ela já vai se equilibrar com aquela umidade do ar. A gente percebe isso na nossa casa, quando a porta ela está abrindo facilmente, quando vem a chuva a porta fica emperrando, né? A porta incha, ela absorve a umidade. Então, o que nos faz gerir melhor ou não o nosso incêndio vai ser a gestão dos combustíveis finos. E as palhadas, por exemplo, são os ambientes mais severos possíveis. Por quê? Nas florestas, nos outros ambientes, a literatura diz que 80% do material que contém uma floresta, ele é material fino, portanto, o que nos interessa para o incêndio. A nossa pesquisa mostrou que no talhão de segunda colheita, 95% que está ali é material fino. Então, tudo ali vai queimar, praticamente tudo vai queimar. É o pior cenário. Então, ao contrário do que possa parecer, os talhões de palhada, os talhões de palhada são os mais severos, onde as chamas alcançam vários metros de altura e é onde nós já vimos aí que aconteceram os acidentes, inclusive com perdas humanas. Então, gerir esses combustíveis é uma forma muito efetiva de poder atuar nos incêndios florestais. E como eu disse, nós já sabemos, esse aí é um levantamento do INPE nos últimos 10 anos, que mostra qual é o período crítico. Nós já sabemos, setembro, agosto, outubro, muitas vezes julho já começa. Esse pico, são vários anos seguidos, ele está sempre demonstrando ali que vai acontecer. E esse levantamento, nós tínhamos lá em Uberaba, no batalhão, esse gráfico que ficava à disposição da comunidade para perceber a fórmula de Monte Alegre ajustada, que é o índice de risco de incêndio. Uma série de fatores que ele calcula, uma fórmula super complicada para definir quais são os riscos. E a gente pode ver o que nós já percebemos na prática, passou o mês de maio e junho, esse índice aumenta tanto que ele fica sempre muito severo. Mas ninguém vai ficar em campo ali fazendo essa conta todo dia, isso varia bastante. E o que a literatura traz de novidade que nós podemos acrescentar e consta no manual? Nós vamos agora, meus amigos, unificar a nossa compreensão para esse triângulo aí novamente, que é o chamado triplo 30. O que a literatura diz? Qualquer um desses fatores que tiver com base no 30, ele será um fator crítico. Vento acima de 30 km por hora é um fator crítico. Temperatura acima de 30 graus e umidade relativa do ar abaixo de 30%. Esse triângulo de informações, de dados, ele torna muito crítico, é o chamado triplo 30. Então, se um só já é perigoso, imaginamos os nossos 3. E naqueles gráficos que foram mostrados agora há pouco, a gente via claramente esses fatores. Por que esse dado é importante? Porque desde o funcionário mais modesto até o gestor da empresa, ele pode ter esses valores em mente para poder perceber se estamos ou não num período crítico, num dia crítico de incêndios florestais. Então, se a gente cruzar esses dados com a incidência de incêndios, é praticamente um espelho. Nos dias onde há esse tipo de configuração atmosférica, os incêndios são mais intensos, né? Independente da situação anterior. Porque, como nós já vimos, basta 1 hora para que o combustível fino ele esteja disponível para a queima. E quais são as etapas, então, que nos interessam dos incêndios florestais? A vigilância, quanto mais rápida, melhor. Nós já falamos aqui de apagar o fogo frio. Então, a detecção tem que ser competente, ela tem que ser eficiente, tem que ser ágil para que esse alarme seja dado. Isso pode ser feito de várias formas, com viaturas ali patrulhando o local,
torres que podem ser colocadas em locais que são problemáticos, já foram estudados, detecção de satélite, câmeras infravermelhas. A tecnologia ela vem oferecendo cada vez mais possibilidades, mas eu tenho para mim que nada substitui o olho humano e a percepção de aonde de fato essas coisas vão acontecer. A mobilização tem que ser muito rápida, então quando a gente fala de mobilização é a disponibilização de fato dos recursos que não estão só por conta dos incêndios, mas eles têm que ser rapidamente disponibilizados, desde os grandes tanques que têm que ser abastecidos e tem que ter áreas para abastecer esses caminhões, para que eles possam abastecer os caminhões-pipa e as caminhonetes para fazer os combates. Então, essa mobilização precisa ser estudada. Mais uma vez, lembrando, os planos que prevê as áreas de incidência para que a gente possa ter essa mobilização facilitada. E quais são as táticas, portanto, que nos trazem ao nosso manual? Existe uma série de dúvidas, as pessoas muito resistentes ou talvez relutantes de aplicar algumas técnicas ou de entender quais são as técnicas mais adequadas. Eu vou me aventurar a falar aqui do combate direto. Professor Lopes termina aqui na parte do combate indireto. Então, por óbvio, o combate direto ele deve ser feito numa condição de segurança. Então, o combate direto é onde você aplica a água diretamente sobre as chamas. Perceba o seguinte, que a fumaça e o calor ele vai estar sendo soprado na direção do vento ali. Então, a viatura tem que estar protegida. É isso aí. Então, o caminhão está posicionado numa região aqui, onde as chamas e a fumaça não vai atingir a equipe. Qual que é o erro recorrente? A equipe se postar nesse ponto aqui, onde naturalmente as chamas vão atingi-la, a fumaça vai atingi-la, e você pensa assim, puxa vida, teve um acidente, a pessoa se queimou. Antes de se queimar, ela vai se intoxicar, ela vai ter uma asfixia, e aí gera outros problemas. E para onde que ela vai ter uma reação de fuga? Não vendo nada. Aí começam os dominós caindo para que o acidente aconteça. Então essa é a posição correta. No caso, nós temos ali um recurso apenas. E como isso deve ser feito num talhão de palhada? Mais tranquilo ainda, porque na palhada, perceba aqui, tem a mesma direção do vento, o vento soprando para cima, as chamas estão bem pontiagudas ali, soprando na direção do vento, mas nós temos a possibilidade de nos afastar das chamas e, atrás das chamas, lançar água diretamente sobre as chamas, não nos expondo ali à ação da fumaça. Então, mais uma vez, a equipe está protegida. E esse combate aqui, ele acaba se tornando mais eficiente porque se essa área cinza já está queimada, as chamas não voltarão para as pessoas ali. E aqui tem também uma outra imagem no outro sentido, né? Nós temos aqui o vento, ele soprando nessa direção, mas nós temos, por exemplo, o aclive fazendo com que as chamas elas sigam em outra direção, ou qualquer outro fator, ou, por exemplo, um contrafogo, ou, por exemplo, uma queima prescrita. Então, se o vento estiver numa direção e as chamas estiverem caminhando nessa situação aqui, sempre fazer o combate com o vento nas costas, para que a fumaça se distancie de você. E aqui nós temos essa imagem à direita que vai mostrar exatamente isso. Embora o vento esteja soprando para a direita, as chamas estão para a esquerda. Então é sempre uma condição de segurança. Táticas de combate indireto, que nós estamos mostrando ali, que são, por exemplo, a linha fria, que é basicamente umedecer a vegetação para que quando as chamas cheguem até aquela área, esse material combustível, esteja úmido, portanto, as chamas tenham menor poder de ação, menor poder de queima. Então, ali nós temos a foto da direita, não sei se vocês conseguem perceber, uma faixa de fato, uma linha fria que foi aplicada à água ali, portanto, as chamas elas tendem a ficar mais brandas, né? Pode ser feito também o rebaixamento da cana. Então, um caminhão, um trator, qualquer máquina pesada pode passar sobre a cana, já numa distância segura, fazendo um perímetro ao redor desse talhão que está sendo queimado, ou dos talhões adiante, e já que está, se for um caminhão-pipa, fazendo esse rebaixamento, ele já pode fazer também a linha fria. Então, nós estamos somando ali as ações do rebaixamento da cana, ou seja, a cana que tem 4, 5, 6 metros de altura, ela pode ser dobrada, abaixada para ficar com meio metro, talvez menos que isso. E também o rebaixamento. Então, quando as chamas chegam
na linha fria ela vai ter menos força e que se chegar ali ao rebaixamento, ainda menos força. Os aceiros, foi mostrado aqui justamente, a imagem que pode ser feito aceiros em sequência, aceiro com enlerador, aceiro com grade, aceiro com patrol, com trator, o que for disponível. Então, tentando resumir, sempre observem, há uma linha fria protegendo aquela área que foi acerada. O ataque indireto, né, assim dizendo, está incluindo a linha fria, o rebaixamento e também o contrafogo. Tá? Uma grande dúvida que surge com quem trabalha nessa área, principalmente na área de combate, com os colaboradores, é qual o local, qual a área onde se faz o contrafogo. Então, o ponto A é esse daqui. Essa é a nossa referência para os 2 talhões. Então, a partir daqui, nós vamos primeiro fazer uma linha fria nas áreas que sejam interessantes. Então, na margem do talhão acima e nas margens dos talhões laterais. A partir do ponto A, estão aqui os profissionais com os queimadores, que nós vamos chamar de pinga-fogo. Começa a fazer isso aqui, esse fogo, então, já começa a avançar. Vocês podem perceber que esse fogo de cá, que é um incêndio, tem umas pontas, né? Ele está sendo soprado pelo vento. O de cá, ele é contra o vento. Então, a tendência é que ele seja mais brando. Qual que é o objetivo final? Chegar nessa situação de baixo, onde você tem esse percurso pontilhado, onde os profissionais já foram colocando fogo. E como o Lopes mencionou, o da nossa esquerda, ele avançou um pouco mais, porque a cabeça do incêndio, ela inicialmente ia para o ponto A, ela se derivou para a esquerda. Então esse profissional vai ter que avançar queimando mais rapidamente o ponto, a margem da esquerda, o flanco esquerdo. Então, para que isso seja feito, uma terceira pessoa, não é isso, Lopes? Correto, uma terceira pessoa. Para fazer. Interessante que as decisões em incêndio em canaviais, elas têm que ser tomadas 10 vezes mais rápido do que os incêndios convencionais. Por exemplo, incêndio cerrado, né? Nós tivemos experiências aí de queimar 3.000 hectares em 6 horas. O incêndio em canaviais é um incêndio extremamente acelerado, extremamente grave. Então, as decisões têm que ser tomadas com muita rapidez e por alguém que tenha um conhecimento, porque o grande problema hoje que você tem hoje é justamente isso. Muitas vezes, muitas decisões elas são tomadas da maneira errada, não que a pessoa quis, é porque muitas vezes falta de conhecimento e as condições climáticas elas mudam a todo instante. Então tem que ter, você tomou uma decisão aqui agora e daqui a 5 minutos você vai ter que mudar aquilo tudo de novo ali, porque a coisa pode piorar, pode mudar. Então você faz a primeira linha, como ela está queimando contra o vento, ela vai queimar muito, muito devagar, correto? Então você pode distanciar, entrar para dentro da palhada e fazer uma segunda linha. Qual que seria a distância aí? Isso vai depender da velocidade da área queimada lá que está vindo lá. De repente você tem que chegar 5 metros, 10 metros para dentro e fazer uma outra linha. Por quê? Porque como ele está vindo acelerado, então ele vai queimar, o contrafogo ele vai queimar muito devagar, você vai ter que ter uma área maior. Então você pode fazer uma terceira linha para dentro. Se você tiver uma ou mais pessoas para te ajudar, só que a primeira linha tem que queimar toda a faixa primeiro, tem que queimar ela toda, para você iniciar a segunda linha. Segunda linha queimou praticamente toda, pode iniciar a terceira linha. Os laterais foram resfriados. Uma outra modalidade, na verdade, de contrafogo, né? De fazer em pontos, né? Pontos, Ele vai seguindo aqui, ó, ele começa seguindo essa faixa pontilhada. Foi várias, né? E vai fazendo. No fim das contas, tudo depende de topografia, de vento e tudo mais. Essa outra modalidade, então, só para vocês verem que há várias possibilidades, o que deve ser compreendido, portanto, a decisão tomada lá no momento do combate por quem está à frente. Por isso é necessário o treinamento. E sempre há um ponto de referência aqui, onde esse fogo, esse contrafogo, ele é feito aqui para antecipar a queima do material. Bom, o rescaldo, fundamental. Então a gente pode ver nessa imagem aqui de cima que se o rescaldo ele não for feito corretamente, quando, por exemplo, o fogo chega numa APP, numa área de vegetação nativa, podem fagulhas ou desprender
e incendiar outras APPs, ou a sequência, ou então retornar aqui um tronco como esse aqui, rolar ladeira abaixo e novamente atear fogo na cana. O que a gente percebe muitas vezes? Quando o incêndio sai da cana e entra na APP, algumas equipes viram as costas entendendo que ele já está controlado, quando na realidade ali ele precisa ser feito o rescaldo. Então é preciso treinar as equipes para que o incêndio seja de fato extinto e não apenas controlado, né? Então o rescaldo é fundamental para que a gente possa fazer um trabalho extenuante, demorado, perigoso, mas extremamente necessário. Só complementando essa figura aí de baixo aí, esses combatentes, esses bombeiros combatendo aí, isso aí foi um incêndio que havia sido extinto há 12 dias atrás. Então ele eclodiu 12 dias depois, um incêndio subterrâneo. A coordenação é fundamental, organizar o ambiente para que as pessoas que estão coordenando saibam o que fazer. De nada adianta uma brigada bem treinada, uma ferramenta, portanto, muito, muito valiosa, se quem está à frente não consegue coordenar, não está apto ali a fazer essa coordenação. Então, o local de coordenação ele deve ficar distante, numa área segura. As áreas de estacionamento onde os recursos estão disponíveis devem ser coordenados, até mesmo o posicionamento do estacionamento desses veículos deve ser treinado e organizado. O pós-incêndio é uma etapa fundamental. Para quê? Para realizar todo o registro, para que se possa entender quais são as possíveis causas daquele incêndio, muitas vezes até provando que aquele incêndio veio de uma área externa para a área da usina. Então registrar, fazer laudos técnicos que possam entender, porque a vegetação ela deixa marcas, ela deixa sinais de que o incêndio veio de uma direção ou de outra, podendo então mostrar esse nexo causal do incêndio e permitindo ali que eventuais ações cíveis, penais, até criminais, elas possam ser enfrentadas da forma correta. E para encerrar, o plano de proteção ambiental para combate a incêndios florestais. Entender as áreas de reincidência, organizar o PAN, treinar as equipes, reunir com as comunidades, e está aqui um exemplo de um corta-fogo, que é aquela área, tendo ali uma área, uma estrada posta onde há recorrência, se você tem a possibilidade de fazer esses corta-fogos de forma organizada, planejada, treinada, é fundamental que eles sejam feitos. Nós estamos dizendo de queimar algumas dezenas de hectares para evitar que outros milhares sejam queimados. Agradecemos aqui pela paciência. Nós temos aqui um manual muito voltado para o combate, mas eu acho que era importante a gente ter essa primeira palavra para mostrar a que se presta e que essa seja uma ferramenta útil. Deixamos aqui os contatos e estamos à disposição do cerimonial para a sequência aí do nosso evento.